Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas aí gostariam de saber. Paulo, ele era casado? Muitas pessoas veem Paulo pregar sobre o celibato, falar que é bom que o homem esteja só. Mas será que Paulo, ele verdadeiramente ele era casado? Ou talvez ele tinha uma relação diferente do que muitos pensam que tinha? Bom, se você quer saber a respeito desse assunto, eu convido você a ficar comigo aqui até o final, mas antes, deixa aí o seu like. Deixa o seu like no vídeo, curta esse vídeo porque é muito importante, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas que você conseguir, porque dessa forma você compartilhando, outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Rapidinho, vai aí, se inscreve, porque uma vez que você se inscreve no nosso canal, você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui durante a semana, tá? Bom, vamos iniciar o nosso esboço de hoje. Nós temos aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que vai dizer o seguinte aqui, a expressão. Nós temos a expressão lá, kalon antropou gunaikos me apitestai, que significa bom para o homem, mulher não tocar. Apitomai, que é pegar em, tocar, fazer o mal, não casar. Paulo argumenta aqui que é melhor para o homem permanecer solteiro ao invés de contrair núpcias. No verso 2, o mesmo usa a palavra porneias, imoralidade, palavra que se refere a relações ilegítimas, pessoas que não sejam mais virgens, incesto, casamentos ilegais de estrangeiros com judeus, o que leva o autor a dizer que por causa de uniões como essas, que podem levar o homem a pecar, é melhor se abster de mulheres. Então, conforme Paulo no contexto aqui, você vai ver que para ele uma relação ilegal, quando a pessoa está dentro de uma relação ilegal, essa pessoa é melhor que ela estivesse solteira do que propriamente essa pessoa casar, ela se renunciar. Nós temos no versículo 7 a expressão Einai Ros Kai Emalton, que é serem como também eu mesmo. Einai provém de eime, que é ser, existir, acontecer, viver, permanecer, ficar possível. Paulo traz a possibilidade de o homem ficar só, e isso vemos no início de sua argumentação no versículo 5. Ao que é indicado, essa frase dará início à argumentação baseada em alguém que possui experiência, que tenha vivido isso no casamento e o estar solteiro. Então, se você for ver essa expressão de Paulo, isso demonstra que ele tinha uma certa experiência, uma pessoa só adquire experiência quando ela vive aquilo. Então, ou seja, pelo viver de Paulo, provavelmente Paulo ele foi casado, embora ele não fale nas suas cartas. Versículo 9, porque é melhor casar do que viver abrasado. Para se fazer uma orientação como essa, deve-se conhecer perfeitamente o que é casamento. Piroutai, que significa que vem de piromai, ser incendiado, ser destruído com fogo, estar abrasado, ficar queimado de desejo, inflamar-se, ficar muito aflito, ser refinado. É o reflexo da consequência do pecado da imoralidade, onde o homem tem uma luta contra os próprios desejos e somente quem tenha passado por isso tem prerrogativas para um aconselhamento. Como que Paulo sabia que essas pessoas ficariam abrasadas? Somente se ele realmente já tivesse passado por isso, ou seja, ter muito desejo. Versículo 14 aqui vai dizer o seguinte: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Descrente vem de arpistos, que também significa infiel, o que está em harmonia com o contexto que trata da imoralidade. Esse verso demonstra uma experiência por parte de Paulo em orientar casais, o que demonstra que o mesmo conhecia o convívio de um casamento. Então, ou seja, ele tinha essa experiência aí, né? Versículo 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Anestosan anagken, presente necessidade, utilizado no texto para se referir à necessidade de um pai entregar a sua filha ao casamento. A palavra anegken significa aflição, obrigação, necessidade, compulsão, por obrigação, por necessidade.
Aqui, em todo o contexto, Paulo irá discursar se as virgens devem ser dadas em casamento, o que também exigirá um certo conhecimento de alguém que tenha vivido isso, daí um veredito sobre o assunto. O início do verso começa com nomis on, que significa penso, pois, o que mostra um pensamento do autor a respeito do tema abordado, e não que o mesmo afirme que deva ser da maneira que está propondo. Então, quer dizer, quando Paulo utiliza essa questão de dar em casamento, essa questão aqui do verso 26, se você for pegar esse verso aqui, 26, considero por causa da angustiosa situação presente. Então, esse considero, ou seja, penso, pois, então, ou seja, é um pensamento dele, de próprio de Paulo, e não que é algo, uma regra a ser seguida. Versículo 27 vai dizer: estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. De onde Paulo tirou essa conclusão? Ou seja, de onde ele tirou essa conclusão? Ou Paulo estava falando de si mesmo, ou estava expondo sua experiência referente ao assunto. Detesai vem de deo, amarrar, prender, constranger, ligar, proibir. Para Paulo, o casamento é uma prisão que traz consigo vários tormentos. Então, para Paulo, tem essa questão aí, tá? Zetei, que vem de zeteo, buscar, procurar, desejar, querer, tentar, pedir, solicitar, exigir e perguntar. Para Paulo não é possível e nem benéfico alguém casado se separar ou algum solteiro se casar. Não estaria em cima do muro por suas declarações? Paulo não estaria dividido por suas declarações? Uma vez que ele esteja ali dizendo que aquele que é solteiro não deve se casar e aquele que está casado não se separe, ele não estaria dividido? Ou ele diz para se separar definitivo, ou ele diz para se casar. Porque no início do capítulo você veja que ele fala que aquela pessoa que está abrasada, ela tem que se casar, ou seja, uma pessoa que tenha muito desejo, ela tem que se casar. Mas você veja que em certos pontos do capítulo ele fala que não é bom que a pessoa case, é bom a pessoa estar solteira. Então ele está aí dividido. Verso 28. Olipsinder te sarki exousim, aflição, mas na carne terão. Tlipsim, tribulação, aflição e sofrimento são o que o casamento terá, fato comprovado pelo verso 32. O que realmente quero é que estejais livres de preocupações. Então nós temos essa questão aí. O verso 36, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Para se fazer uma argumentação dessas, uma pessoa ou foi casada ou recolheu bastante informações sobre relacionamento. Mas de onde viria essa informação? De onde viria essa informação? Porque uma vez que ele não tenha sido casado, como muitos argumentam, de onde que ele tirou toda essa informação sobre casamento? Memeristai vem de meriço, que é repartir, dividir, distribuir, separar e delimitar. Alguém casado está dividido e não consegue se dedicar plenamente ao serviço do Senhor, conforme o contexto. Somente alguém que tenha vivido isso seria capaz de aconselhar de tal maneira. Somente alguém que tivesse sido casado, tá, pessoal? O versículo 35, nós temos a expressão prostorrimon autum sinforon, para o vosso próprio benefício. Essa série de conselhos acarretará benefício à vida dos seus seguidores, conforme Paulo está dizendo. Versículo 38, ele vai dizer: assim quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Tá vendo como que ele fica dividido nessa questão? Então Paulo não se decidia se ele aconselhava a pessoa a se casar ou se ele aconselhava a pessoa a se separar. Para Paulo é evidente no contexto levar seus leitores a compreenderem que o estar só é melhor do que se casar ou estar casado. E isso é o reflexo dessa ideia em todo o contexto de 1 Coríntios capítulo 7. Então ele quer trazer essa ideia de qualquer custo para a pessoa. Mas por quê? Aí nós vamos ver em outros escritos aí mais para frente. 7:40, 1 Coríntios 7:40, todavia será mais feliz se permanecer viúva. A ideia de Paulo é que virgens, solteiros e viúvas não venham contrair núpcias, pois para ele é algo que trará prejuízo à obra de Deus. Versículo 32 ao 34. Vamos lá para Atos capítulo 26, versículo 10. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, exousian labon, autoridade tenho recebido. Mesmo que Paulo supostamente não fizesse parte do sinédrio, porque o mesmo recebeu a autoridade do mesmo, seria isso permitido a ele? Por que eu estou citando essa questão do sinédrio? Vocês vão entender que
Por que eu estou citando essa questão do sinédrio aqui? Vocês vão entender. Labão vem de labano, tomar, pegar, tirar, receber, coletar, cobrar, enganar, explorar, pôr, vestir-se e apanhar. O mesmo realmente recebeu autoridade que de certa forma o tornava representante legal do sinédrio, conforme Atos 22:5. A Torá condena o celibato. O homem é obrigado a contrair matrimônio desde a idade dos 18 até 20 anos, se assim o pode fazer. Maimonides, Sefer HaMitzvah, Talmud Kiddushin 29. Porém, um homem que tende a abandonar o estudo da Torá para procurar manutenção, fica isento dessa obrigação até formar uma situação, pois, segundo o Talmud, o homem deve primeiro preparar o lar, plantar uma vinha, estabelecer trabalho e depois casar. Sotá 44, Maimonides, Hilkot Deot. Quem não tem esposa vive sem alegria e sem bênção. Talmud Yebamot 62. O solteiro é considerado meio corpo no Zohar. Aquele que se casa com mulher virtuosa é como se cumprisse todos os preceitos da lei. Yalkut, Ruth 606. Rashi, citando o Midrash, conclui que todo aquele que não se dedica a construir uma família é equiparado ao homem que provoca derramamento de sangue. Então nós temos todos esses comentários rabínicos aí para que os senhores tirem as próprias conclusões, tá? Não são uma opinião minha, mas opinião de todas essas pessoas. Então, conforme uma vez que Paulo ele faça parte do sinédrio, ele provavelmente, ou seja, há probabilidade grande, imensa, de que ele tenha sido casado. Clemente de Alexandria declara que Paulo era casado. Por causa dos que rechaçam o matrimônio, dá-nos uma lista dos apóstolos que comprovadamente foram casados, ou também vão desaprovar os apóstolos, porque Pedro e Filipe criaram filhos e mais Filipe deu marido às suas filhas, e Paulo, ao menos em certa carta, não vacila em dirigir-se à sua consorte esposa, que levava consigo para facilitar o ministério. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Então nós temos todas essas referências aí para dizer que Paulo realmente ele era casado, tá, pessoal? 1 Coríntios 9:5. E também o fazer-nos acompanhar de uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Adelfe Gunaica, irmã, esposa, irmã, mulher. A expressão gunaica foi utilizada pelo autor do Evangelho de Mateus para se referir às esposas dos fariseus. Portanto, não faria sentido o autor dizer irmã, mulher, uma vez que Adelfe está na forma feminina, o que leva gunaica significar como em Mateus, esposa, tá? Alguns manuscritos e testemunha trazem gunaicas, esposa, Tertuliano, Ambrosiasto e Pelágio também trazem, tá? Que são os pais das igrejas. Filipenses 4:3. A ti, fiel companheiro de jugo, nai eroto kai se gnesse sizige. Sim, peço também a ti, autêntico companheiro de jugo. O vocábulo usado para companheiro é sizige, que vem de sizel gneme, que significa prender juntos ao jugo, unir em matrimônio, vocábulo que é a junção das palavras sim, união, junto de, ao lado, com, e zeugos, um casal, um par. Isso significa que essa personalidade que Paulo menciona como companheiro é homem. Então Paulo teria um relacionamento homoafetivo, o que não vemos nenhum registro em suas cartas, o que torna possivelmente referência a um relacionamento. A forma cisite, que é um vocativo e pode se referir a um homem ou uma mulher. Em vários textos gregos daquele tempo, syzigos significa esposa. Então nós temos essa referência. Então, quando Paulo fala que a Filipenses, a ti fiel companheiro, uma vez que esse vocábulo aqui é um vocativo, ele pode significar ou homem ou mulher. Se Paulo ele realmente considerava que a carta a quem estava se dirigindo aos Filipenses como um fiel companheiro, o vocábulo como fiel companheiro significa um par, significa um casal, uma pessoa que tinha um relacionamento com ele. Então seria um relacionamento homoafetivo. Mas se realmente esse vocábulo, por ser um vocativo que pode significar tanto homem ou mulher, pode se referir tanto homem ou mulher, se referindo a mulher, Paulo seria casado e estaria se dirigindo à sua esposa, tá? Então, seja isso conforme todo esse contexto grego aí dentro desses escritos aí. As referências bibliográficas estão todas aqui para que vocês possam tirar
as suas pesquisas aí. Quem quiser adquirir o esboço está disponível, o meu contato está na descrição desse vídeo, você pode estar entrando em contato comigo e adquirindo esse esboço com todas essas informações, tá certo? Bom, eu agradeço você por ter ficado aqui até o final. Deixa aí o seu like, pessoal, compartilha essa mensagem, comenta aí, porque é muito importante o seu comentário para a gente saber como que está sendo esses vídeos. E não deixe de se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades, tá certo? Muito obrigado por ter ficado aqui até esse momento. Um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.